Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no canal do Facebook da Supra. O YouTube está com algum probleminha aqui. Boa noite para todos. Estamos ao vivo pelo Facebook Rações Supra. O nosso YouTube aqui está dando um probleminha, não está conseguindo entrar, mas estamos ao vivo pelo canal, pelo Facebook da Supra. O pessoal já vai entrando, dizendo de onde está falando. Oi, Alexandre Marques, boa noite, tudo bom? Sempre com a gente, presente, sempre. Bruna, boa noite. Marcelo, boa noite. Leandro, Luciano, Carlos André, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui numa noite especial para falar de nutrição equina. Vamos comentar hoje sobre o nosso programa de nutrição para equinos. Tentando aqui novamente botar ao vivo no Rações Supra, no YouTube. Mas estamos aqui no nosso Facebook da Supra. Frank Moraes, boa noite. Flávio, Valmir, Aldo, Armândio, um abração, Armândio, nosso grande velho companheiro. Marcos, Giovanni, Maurício, boa noite a todos. Boa noite, Vinícius Abreu, nosso gerente técnico de equinos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná. Boa noite, Vico. Boa noite a todos nós aqui que estaremos debatendo e trazendo esse assunto tão apaixonante e a todo mundo que vai estar com a gente aí nessa próxima hora. Boa noite, Fábio Oliveira, nosso gerente técnico de equinos, Centro-Oeste, Sudeste. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Johanna. Boa noite aos colegas que vão nos acompanhar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o programa de nutrição da Supra e falar dos desafios de nutrir cavalos. Então, é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia e compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Vai ser um grande prazer. Coisa bem boa. Boa noite, doutor Ricardo La Roça, nosso diretor nacional comercial. Boa noite, Johanna, Vinícius, Fábio. Boa noite a todos que nos assistem, colegas, clientes, amigos, interessados no assunto nutrição equina. Hoje nós estamos nos propondo a uma live, a uma hora de debate, né, e apresentação do nosso programa nutricional para equinos. Então vai ser, acredito que um momento muito agradável. Eu estava aqui pensando que talvez vá ser mais ou menos como quando nós, ainda antes de toda essa restrição, né, estávamos podendo viajar por aí, fazer palestras, levar conhecimento, assistir clientes nesse nosso trabalho técnico. Então, eu acho que a nossa proposta hoje é apresentar, divulgar, comunicar e conversar sobre o nosso programa de nutrição equina e prioridades, informações em geral sobre a nutrição dos equinos. Ricardo, então vamos começar aqui falando, então, quais são os pilares da nutrição equina, para a gente se posicionar. Uma pergunta, porque por aí tudo começa, né, Johanna? Nós partimos necessariamente do conhecimento, e do conhecimento atualizado, né, sobre as necessidades nutricionais dos equinos nas mais diferentes situações, né, situações de produção, né, na reprodução, e considerando que os cavalos são prioritariamente instrumento de trabalho ou atletas,
ou, enfim, eles são utilizados, né, exercem atividades com exercício que considera que exercício físico também, né, temos que considerar essa situação que é aquela que mais demanda interesse até, né, na nutrição de equinos. Mas, fundamentalmente, o conhecimento das necessidades nutricionais dos cavalos, o conhecimento do aporte de nutrientes que os alimentos volumosos, que geralmente os cavalos recebem, contêm, né? E o conhecimento da composição dos ingredientes com os quais nós iremos compor, né, os diferentes alimentos, os diferentes produtos que irão compor o programa de nutrição, né, considerando todas as fases e as diferentes e especiais necessidades nutricionais que cada fase impõe aos equinos. Esses três pilares, eu diria, são os que norteiam, né, os programas de nutrição. E, dessa forma, nós conduzimos o nosso programa de nutrição até aqui. E nós desenhamos até o nosso programa, o nosso catálogo, por categorias, né? Acho que seria interessante, então, para vocês, a gente começar, então, falando das éguas em gestação. Podemos começar? Vinícius, no Rio Grande do Sul, como é o trabalho hoje, que tu faz hoje com as éguas em gestação? Boa noite, então, Johanna, começando, né, essa abordagem por categoria, e isso, digamos que eu completei esse ano meus 2 primeiros anos pela Supra, e rodando bastante Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e como tu já falou, uma parte do Paraná. O que a gente nota é aquelas situações em que alguns criadores conseguem organizar os seus sistemas no que diz respeito às temporadas reprodutivas, certo? Onde a gente sabe que existe um manejo maior das éguas, existe uma movimentação diária dessas éguas, mas muitos criadores já consolidaram esse sistema de manejo, sempre associado a um manejo nutricional correto, conseguindo acompanhar o estado corporal das suas éguas. E as pessoas também nos perguntam muito qual é o estado corporal de uma égua. É claro que a gente jamais vai sugerir os excessos, né, a obesidade, excesso de peso. Devemos evitar as carências, as necessidades nutricionais. Então, o que a gente pode dizer para todo criador, mas principalmente para aquela pessoa que está começando, seja ela que tenha poucos animais ou que pretende ser um grande criador, é a manutenção do estado corporal. É fazer um acompanhamento muito intenso, muito permanente do estado corporal das suas éguas. E isso nós estamos falando de 11 meses, né? Então, e muitas vezes na temporada reprodutiva a égua está parida, ela já é uma égua numa condição de lactação, né? E depois a gente ainda vai falar sobre as necessidades nutricionais na lactação, que são maiores ainda, e na temporada reprodutiva ela já vai entrar num processo de atividade de uma nova gestação, certo? Então, eu gostaria de destacar para quem está nos ouvindo, é que a gente vê só algumas situações de sobrecarga, de excesso de animais, né, em que alguns criadores não se preparam e que, como agora, a gente teve períodos de seca, a gente pode ter um excesso de frio, um excesso de geada, um inverno em cada região. Então, o criador, ele tem que se preparar muito no que diz respeito a ter comidas, a ter a comida ideal, principalmente nesses extremos, né? Nos extremos no verão. Então, a mensagem que fica é isso, saber muito bem o solo da sua propriedade, acompanhar todo
esses períodos em que ele sabe que tem mais ou menos aporte de fibra pelo campo e acompanhar o estado corporal das éguas, fazer a manutenção, né, a manutenção desse estado corporal. Então, e a lotação, porque a partir do momento que o criador começar a errar por um excesso de animais, ele vai ter problemas, por exemplo, no manejo sanitário, ele poderá ter algumas situações como verminoses, né, e ter dificuldade para controle de verminose na propriedade. Então, precisa muitas pessoas participarem desse sistema. O proprietário, muitas vezes um gerente ou o veterinário responsável. E hoje, né, é a minha rotina nos últimos 2 anos, as visitas técnicas, onde a gente chega para colaborar com esses manejos e realmente trazer algumas sugestões. Seria, no primeiro momento, isso. Fábio, e contigo em São Paulo? A realidade de São Paulo é um pouco diferente do Sul, né? Então, aqui a gente trabalha com as raças como parte de milha, como marchador. Iniciando a temporada de reprodução, o ano hípico deles começa por volta de 1º de julho até dia 31 de dezembro. Então, é onde que a gente vai se preocupar mais. E uma coisa que se faz muito aqui em São Paulo são as transferências de embrião. Então, com a transferência de embrião, nós vamos ter que se preocupar não só com as éguas reprodutoras, a gente vai ter que se preocupar com as receptoras, que também serão da importância na reprodução. Então, a gente tem duas éguas aqui a ser tratadas, a ser cuidadas. Então, a gente vê aqui uma falta de zelo, digamos assim, com os animais com as receptoras. Então, se cuida muito bem das doadoras, obviamente, pelo seu valor zootécnico. Então, se não tem pastos, como no momento a gente tem uma carência de pastagens no estado de São Paulo, elas são supridas, elas têm qualidade de pastagens, mas muitas vezes as receptoras elas ficam nas piores pastagens, elas ficam sem uma quantidade de proteína ideal. Lembrando que essas receptoras, a partir do momento que ela tiver um feedback negativo de energia, elas provavelmente ou elas param de ciclar ou diminuem a qualidade desse cio. Isso daí vai interferir diretamente na reprodução desses animais. Então, é imprescindível cuidar das doadoras e também observar muito bem as suas receptoras, que muitas das vezes elas são deixadas de lado. E aí, se caso não tenha um volumoso de boa qualidade, a gente tem que suprir essas necessidades através de um concentrado, no caso de uma ração. E aí que isso usa a estratégia para a gente poder otimizar a reprodução e ser efetivo, que é o que o grande criador quer no dia a dia. Né? Então, eu acho que o desafio aqui em São Paulo é conscientizar o planejamento nutricional, como o ministro disse, porém, não só para doadoras, como também para as receptoras nos estágios aí de transferência de embrião, que é muito comum aqui no estado. Legal. Ricardo, então, e como é que a gente começa, então, a colocar em prática o nosso programa de nutrição equinas nessa fase? Então, juntando um pouco do que o Vinícius abordou, né, e um pouco do que o Fábio abordou, enquanto eles falavam, eu transportava para uma situação de criação de cavalos e pensava, bom, que é importante, né, para quem está nos assistindo, extrair de tudo isso, né? Então, Vinícius fez uma abordagem mais ampla no aporte de volumosos, né? Então, evidentemente que essa fase da vida dos equinos, a fase de reprodução, gestação, se inicia, né, com um animal que pode ser considerado, do ponto de vista nutricional, como um animal em manutenção, porque nas primeiras semanas, nos primeiros meses da gestação, a necessidade nutricional nada mais é do que a necessidade daquele animal em manutenção, que tem uma relação direta com o peso
que ele tem no porte do animal. Todas as tabelas de nutrição referem-se à necessidade nutricional para animais com 400 quilos, 400 quilos na idade adulta, 450 quilos na idade adulta, 500 quilos na idade adulta, e as necessidades vão aumentando proporcionalmente ao peso, né? Então, por isso, é muito importante essa observação a que o Vinícius fez menção, porque o aporte nutricional, né, vai depender da exigência de cada indivíduo, e essa exigência está muito diretamente relacionada com o peso, com variações individuais, até metabólicas também, né? Mas principal e diretamente ligada ao peso, ao porte do animal. Bom, então, observação é muito importante. Se no começo da gestação nós temos relativa facilidade de nutrir as éguas, com uma boa disponibilidade de pastagem, né, de pasto, e nesse momento é importante nós termos em mente que, geralmente, essa disponibilidade no nosso Brasil se dá de uma maneira invertida, né? Quando nós temos nas regiões sudeste e sul do Brasil, né, as pastagens no período mais exuberante, na região centro-oeste, norte e nordeste, eu não vou dizer que em todas exatamente, né, porque temos situações, microclimas muito especiais, mas em geral no centro-oeste e no nordeste nós temos as pastagens no seu pior momento, né? E quando no final do verão, outono e inverno, até que as pastagens de primavera e verão venham aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, nós temos deficiência. Bom, é o período das águas no centro-oeste, norte, nordeste, então lá o povo está feio, os cavalos também estão, porque tem pasto em abundância e com boa qualidade, né? Então, nós temos que estar atentos ao aporte nutricional que o pasto, que a pastagem, que o ambiente oferece, naquelas situações. Eu estou aqui imaginando o cenário ideal de uma eguada prenha numa pastagem ou num pasto em liberdade, né, e sendo ou não suplementada de acordo com o caso. Esse é o cenário ideal, mas eu sei, como o Fábio fez menção, né, há muitas situações em que as éguas estão semi-confinadas e até confinadas e recebendo todo o aporte volumoso, né, como são situações, às vezes, de centrais, né, Fábio? Bom, aí muda o enfoque. Bom, essa imagem reflete o cenário que eu estava imaginando, né, como cenário ideal, as éguas soltas em um ambiente onde elas habitam e de onde elas se alimentam e extraem a maior parte dos nutrientes. Qual é o trabalho do criador, do veterinário que assiste, do zootecnista, do engenheiro agrônomo, do gerente do ARAS, de quem toma conta dessas éguas? O trabalho é observá-las, e é muito importante que as éguas, durante a gestação, sejam mensalmente observadas, para que se possa fazer uma avaliação do status nutricional. Uma observação externa da cobertura da costela, uma observação da região perineal, né? É desejável que a égua mantenha uma boa concentração de tecido. Não gosto de ver éguas durante a gestação me mostrando ponta de osso no entorno do períneo. Isso, aliás, afeta, inclusive, a anatomia da genitália e pode propiciar perdas, né? E também devo dizer que não é desejável que a égua perca peso no começo da gestação. Por quê? Porque é sabido que éguas que entram em balanço energético negativo no começo da gestação, nos primeiros 60 dias, são mais propensas às perdas embrionárias. Então, muitas vezes, um programa de reprodução bem executado fracassa no programa de nutrição imediatamente após, tipo, passou o ultrassom, tá prenha, solta e não olha mais.
E vai ver depois, para fazer o repasse, e as éguas perderam o estado, aumenta a propensão à reabsorção, a perdas embrionárias. Então, prioridades, Johanna, nessa fase, as éguas precisam melhorar de estado depois que elas fiquem prenhas, independentemente de serem receptoras ou reprodutoras de plantel. Emprenhou, precisa seguir ganhando peso. Então, a prioridade de quem está à frente do programa de nutrição de éguas de gestação é que as éguas sigam ganhando peso após a prenhez. Depois de passado esse período de vulnerabilidade relativamente à absorção embrionária, já é mais difícil que uma égua perca a gestação por falta de energia na dieta, eu diria, por subnutrição ou desnutrição. É muito difícil. As éguas, depois de passado esses primeiros 90 dias da gestação, têm muitos mecanismos para manter a gestação, apesar de estarem perdendo peso. Mas nos primeiros 90 dias é proibido que uma égua gestante perca peso. E o criador precisa, como eu falei antes, precisa observá-las mensalmente. Eu gosto que a égua tenha uma boa cobertura do períneo, eu gosto de olhar a costela e não enxergá-la, mas se eu tocar fizer uma palpação digital ali pelo 14º espaço, eu toco a costela. Esse é um estado aceitável, né? Pode-se pesar as éguas para acompanhar a evolução, se elas estão ganhando peso ou não, mas, normalmente, uma avaliação externa e uma palpação das partes mais importantes nos conduz a uma boa avaliação, um bom método de avaliação. Muito bem, essas éguas estão a pasto ou suplementadas com o volumoso, como citamos antes, e essa é a base da alimentação de uma égua em gestação. Não se concebe como adequado, né, que uma égua em gestação receba uma quantidade suplementar de ração muito grande. O que é muito grande? O que é uma quantidade demasiada? Acima de 1% do peso em ração durante a gestação pode ser considerado demasiado. O criador deveria jamais precisar ter que suplementar éguas em gestação acima de 1% do peso. Mas eu gosto de ajustar o programa de suplementação quando elas estão sendo suplementadas uma base de 0,5% do peso. Eu acho isso muito confortável, muito adequado, muito fácil de manejar, econômico também, mas para isso as éguas precisam ter volumoso de boa qualidade, para que mantenham o estado. E na medida que a gestação avança, né, elas passam a ter as necessidades nutricionais proporcionalmente ao peso maiores, né? Pegar um número assim que nos situe, é possível que uma égua de 450 quilos comece a gestação necessitando de em torno de 650, 700 gramas de proteína por dia e termine a gestação lá perto do parto precisando de 900 gramas de proteína por dia. Só que ela não come muito mais para conseguir essa quantidade de proteína. Pelo contrário, às vezes, no final da gestação, por problema de espaço, por problema de deslocamento, né, de restrição do caminhar, as éguas passam a comer menos e precisam mais. Assim, nós temos que acompanhar essa situação, ofertando a elas pasto de melhor qualidade e ou suplementação na forma de uma ração adequada para essa categoria. Nós, no nosso programa de nutrição, delineamos a Suprequinocria como produto para essa fase, um produto que complementa muito bem os pastos durante a gestação, e a indico nessa proporção, de em torno de 0,5% do peso, se necessário. O ajuste é feito de acordo com o estado que a égua ostenta, com a oferta de pasto que nós temos disponível, né? E a avaliação da necessidade em função disso. Bom, acho que já me estendi, já falei mais do que devia. Muito importante que o Ricardo disse. Vou ficar por aqui. Ricardo, é muito importante que você disse, ele ganhar peso
porque chega no final, como o Ricardo mencionou, ele não consegue se locomover muito bem, então eles não pegam as melhores pastagens, então é muito mais barato para o criador fazer um bom manejo inicial, nos primeiros meses de gestação, do que você tentar suprir as necessidades dessa égua toda no texto final. Então, é muito comum também a gente ver, como o Ricardo disse, palpou as éguas no ultrassom e colocou lá no espaço, eles soltaram. Chega no texto final de gestação, recolhem elas e aí tentam suplementá-las. Mas se perdeu muito tempo e é muito mais barato colocar um pouquinho de gordura nessas éguas que ainda não estão com necessidades aumentadas de nutrição, como é no caso do texto final de gestação, onde as éguas praticamente precisam de 40% mais de proteína, 30% mais de energia, grandes quantidades, do que na parte inicial da gestação. Então, é imprescindível esse acompanhamento aí na gestação dessas éguas. Eu acho que eu cometi... desculpa, Fábio, desculpa, conclui, desculpa. Não, eu acho que eu cometi uma falha, porque quando eu posso ter... me preocupei porque eu posso ter induzido a nossa assistência a pensar que basta acompanhar o estado nutricional, se a égua está bem de estado, não precisa mais nada. E isso é muito perigoso. Uhum. O estado nutricional que a égua ostenta reflete o aporte de energia e proteína que o pasto possa estar ofertando. Eu já ouvi de criadores uma constatação ou uma intuição de que, bom, se essas éguas estão tão bem de estado, elas não precisam de mais nada. Quando nós jogamos num programa de cálculo de dieta a necessidade de uma égua em gestação, muitas vezes e comparamos essa necessidade com o aporte nutricional que o pasto está oferecendo, nós nos deparamos com situações de que energia, proteína, ela está encontrando suficientemente no pasto, mas quando nós pormenorizamos a análise, nós vamos ver que, por exemplo, lisina pode estar faltando, que é um aminoácido essencial e importante para o desenvolvimento, não mais daquela égua adulta, mas do indivíduo que está se formando na vida intrauterina ainda nesse momento. É muito esperável que aconteça que a análise da dieta resulte em deficiências de minerais, macro e micro minerais, né? Muitas das vezes cálcio é um elemento importantíssimo nessa fase e com certeza estarão faltando frações importantes dos microminerais, zinco, cobre, possivelmente manganês, selênio em algumas regiões que são muito pobres. O pessoal nos pergunta muito... O pessoal nos pergunta muito sobre essa importância da oferta de sal mineral. E aí a gente sempre tenta destacar... Estão perguntando aqui. Esse fornecimento, na verdade, ele minimiza essas deficiências que acontecerão em diferentes propriedades de todas as regiões. Então, na verdade... O criador, quando ele mantém a oferta de sal mineral, ele está minimizando essas deficiências. Como a gente diz assim, ele está garantindo um aporte diário, um consumo diário, que vai variar de região para região, mas ele garante esses nutrientes através da oferta. E aí as pessoas nos perguntam da importância do sal mineral. É provado cientificamente que se demonstrou mais importante para que se tenha O cara deu uma trancadinha. Os potrinhos aos 6 meses de idade, se eles tiverem recebido
uma suplementação, ou se a mãe deles tiver recebido uma suplementação mineral ajustada, adequada durante a gestação, do que tentarmos suplementá-los depois de nascidos, ainda ao pé da mãe. Então, complementando, a gestação é um momento importantíssimo, a mineralização durante a gestação é importantíssima, porque nós não podemos perder a oportunidade de nutrir com os microminerais, macro e microminerais, os potrinhos, os indivíduos que estão na vida intrauterina, porque não teremos como suprir essa lacuna. É muito importante. Pelo menos, se a égua mantiver bom estado, pelo menos uma boa suplementação mineral. E naquelas criações que buscam a perfeição, a suplementação de todos os macro e microelementos minerais e algo de proteína de boa qualidade para suplementar a doação de proteína que vem do pasto. Energia tem que vir do pasto. Nós não podemos desejar nutrir com energia uma égua de cria com energia de ração. Isso é um erro. Energia tem que vir do pasto. Então, o bom criador se prepara com pastagem de boa qualidade e suplementação adequada durante a gestação. Acho que agora nós estamos começando a aquecer na live e encontrar as palavras para poder comunicar o que de fato precisa acontecer dentro do programa de nutrição. Deu uma trancada ali, doutor Ricardo, mas eu não sei se foi o que ele falou, Johanna. E aí destacar também, hoje de manhã eu conversava com os alunos de medicina veterinária da Uniriter, e aí a gente ainda estava discutindo, eu dizia para eles que a égua ela deveria estar comendo bem durante a gestação, por tudo isso que a gente já falou, e a gente deveria melhorar um pouquinho no terço final da gestação, devido àquele crescimento intrauterino do potro, né? E aí a gente gerou ali uma discussão bem boa, e como era um pessoal ainda cursando a medicina veterinária, eu tentei trazer para eles esse conceito, né? Futuros colegas que até podem daqui a pouco ser gerentes ou residentes de um ARAS, uma aluna perguntava assim, né, o quanto deveria saber de nutrição, e eu expliquei para ela, imagina um médico veterinário como gerente de um ARAS, ele saber, ele ser o comprador, muitas vezes, do sal mineral, da ração, e ele ainda ter esse conhecimento técnico e esse conhecimento estratégico durante as mudanças nutricionais que os animais vão acontecendo, essas mudanças, elas vão acontecendo, né? Então, para quem também está nos assistindo e não tem essa informação, saber da importância de uma certa... essa pequena suplementação no terço final, ela ser importante justamente pelo crescimento intrauterino do potro, que é fisiológico, mas que precisa seguir sendo atendido nutricionalmente, e a fase que vem ali na frente, que vai ser o parto, e aí sim a nutrição da égua no período de lactação, né? Então, só para lembrar, eu não vi ali que deu uma cortada, então eu queria fazer essa observação. Não, excelente. Exatamente. Frisasses que terço final de gestação é o período mais importante, realmente porque é quando nós temos com maior intensidade a multiplicação de tecidos, né? E isso impõe, que sorte que a Johanna voltou. E isso impõe... Gente, o temporal aqui em Porto Alegre estourou tudo, não sei. Estava preocupada com as perguntas que pudessem estar sendo feitas, mas eu estou complementando aqui uma abordagem do Vinícius, quando ele dizia que a fase mais importante da gestação é o terço final. E realmente, o terço final é quando a maior parte dos tecidos se forma, e isso impõe sobre a égua gestante uma maior necessidade nutricional também, que deve ser acompanhado pelo programa de gestação. Uma coisa importante, o criador tem que ficar atento, o veterinário, quem estiver cuidando da propriedade, o zootecnista, o técnico agrícola, vamos lá, não quero fazer injustiça com ninguém, engenheiro agrônomo, importantíssimo levar em conta que as éguas, durante a gestação, elas, por efeito dos hormônios que acompanham a gestação, dentre eles o cortisol, que se eleva, a égua se mantém um pouquinho inchada. Como praticamente todas as fêmeas durante
a gestação. E isso, às vezes, nos ilude, nos engana. As éguas chegam no momento do parto num estado mínimo, mas não, elas já estão magras, mas um pouquinho inchadas. E aí elas parem e 3, 4, 5 dias depois o criador nos chama e diz, olha, minhas éguas sentiram o parto. Não, elas não sentiram o parto, elas desincharam e mostraram o verdadeiro estado nutricional que elas chegaram no final da gestação. E eu tenho a dizer que agora é tarde. Muito provavelmente, por mais que façamos suplementações nessa fase, haverá um período de balanço negativo, aí já estamos entrando no pós-parto, né, no primeiro mês de gestação, período transicional, enfim. Por mais que tentemos alimentar a égua nessa fase, ela vai ter muitas perdas pela lactação e a função reprodutiva muito provavelmente vai ficar prejudicada, pelo menos retardada, né? Se não prejudicada naquele ano. É muito comum que os programas de reprodução tenham esse problema. Desculpa, Fábio. Abordar um tema aqui, Ricardo, que você falou que a energia tem que vir do pasto, né? A gente vai dar o suporte proteico, mineral, através de nutrição, sal mineral, e a parte energética virá do pasto, né? Mas muitas vezes encontramos os pastos não tão bons. Um período que essas éguas vão chegando no terço final de gestação, no período, como você mesmo mencionou, outono, inverno, onde as passagens são muito ruins. Como corrigir essa fonte de energia que não é vinda do pasto? Essa é sempre um questionamento feito pelos nossos colegas e veterinários, agrônomos, como você mesmo colocou. E como você entende isso? Como que você aborda esse assunto? E queria escutar um pouquinho de você sobre isso, tá? Só peço a gentileza do Ricardo, repete a pergunta, porque tem o pessoal aqui do Uruguai que diz que não escutou a pergunta do Fábio, viu? O Fábio falando, mas não escutou. Se tu puder falar novamente, Ricardo. No terço final de gestação, as passagens acabarem, está escassa, ou com má qualidade, e como o Ricardo frisou e falou, a energia tem que vir do pasto, né? A gente tem que dar a fonte energética, a boa fibra que essa égua vai fermentar, que vai proporcionar uma excelente fonte energética. Como suprir essa energia nesse momento? Como o criador, o proprietário, qual a estratégia melhor de ser utilizada nesse momento? O Fábio falou a palavra-chave. Na gestação, o nutriente mais importante é fibra de boa qualidade. Quando eu disse que nós não podemos conceber que a principal fonte de energia de uma égua durante a gestação não venha do pasto, né, é porque é a mais adequada, né? A energia advinda da fermentação das fibras é a mais adequada para esta fase. Na medida em que o pasto vai perdendo qualidade, isso acontece, como eu havia comentado, como havíamos comentado antes, aqui no sul do Brasil, quando se inicia o outono, né, e até que tenhamos as pastagens de primavera e verão, né, ou de inverno e primavera, de final de inverno e primavera, o pasto começa a perder qualidade. Mas enquanto houver pasto, nós poderemos suprir essa deficiência de energia e proteína que o pasto possa apresentar com uma ração, né? Então, a ração complementa o pasto, ela pode ser complementar ao pasto que esteja de má qualidade, né? Até um determinado limite, porque quando a má qualidade é extrema, aí nós temos, além da deficiência nutricional, nós teremos mau funcionamento do aparelho digestório dos cavalos. E temos que estar atentos a isso também. Aí teremos, nesse caso, nós teremos que qualificar a fibra, qualificar o pasto com um alimento que tenha um alimento igualmente volumoso, mas que tenha melhor qualidade, e que geralmente ele é processado, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a maioria dos estados, uma das alternativas viáveis é o feno de alfafa, que pode ser utilizado, né, na forma in natura, né, e pode se lançar mão também nessas situações
de um produto que é feno de alfafa processado, industrializado, e que nós disponibilizamos no mercado, que é o alfa-mel, que se enquadra muito bem a utilização dele nesse momento. Ele não se propõe a substituir totalmente o alimento volumoso, mas ele se propõe a qualificar o alimento volumoso. Mas, na medida em que o pasto seja mais e mais consumido e que passe a ficar escasso, pouco, aí, gente, não é ração, não é aumentando a ração além dos 1% do peso vivo dos animais que nós deveremos lançar mão para suprir uma situação dessas. Aí, nós temos que lançar mão de alimento volumoso conservado, né? O mais indicado e usual é o feno, tanto o feno de alfafa, como, que é uma leguminosa, né? Como os fenos de gramíneas. Mas depois, mais recentemente, né, tem surgido situações surgiram os pré-secados. É uma outra maneira de conservar pasto. O feno conserva o pasto por desidratação. O pré-secado é uma maneira de colher o pasto e conservá-lo úmido através da queda de pH, mais ou menos da mesma forma que as silagens são produzidas. A conservação da silagem se dá, a estabilização do alimento se dá pela queda do pH, né? E também as silagens, que se pode utilizar como um alimento conservado para oferecer aos cavalos, né? Mas, então, pasto de má qualidade, podemos suplementá-lo com ração. Pasto de extrema má qualidade, temos que suplementá-lo com volumoso de boa qualidade. E, para isso, eu citei como principais ferramentas feno de alfafa, um produto como o alfa-mel, né? Até mesmo um feno de gramínea colhido na mesma propriedade num momento bom, no momento que nós tínhamos sobra e boa qualidade do volumoso. Imaginem uma propriedade que, em determinado momento, tem um Tifton formado com excelente qualidade e tem sobra, porque produz muito naquele momento. Nada mais correto do que cortá-lo, fená-lo, guardá-lo fenado. Guardar fenado um material que está com muito boa qualidade para que, quando a qualidade do pasto caia, se possa suplementar, suprir essa má qualidade com um material produzido a baixo custo e que tem boa qualidade, porque foi conservado com boa qualidade. Então, a ração suplementa o pasto, mas ela não substitui o pasto. Eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Quando tu dizias como fazer com a ração. Porque eu limito a ração até no máximo 1%. Porque é desejável que uma égua reprodutora não coma muito alimento concentrado e guarde 1 a 1,5%, pelo menos, do seu consumo para volumoso, fibra, de preferência de boa qualidade. Ricardo, aí perguntam aqui, ó, tem aí uma pergunta, se só a alfa-mel, a alfa-superfibras não se enquadraria, né? Eu posso deixar para o Vinícius, eu acho que o Vinícius tem estudado mais esse tema. Não, e agora a gente tem recebido muita procura, porque as pessoas, claro, têm observado o preço da alfafa feno, né? Um preço muito elevado do quilo da alfafa em feno. Então, em algumas situações, a gente tem recomendado a questão de trabalhar com uma parte de alfa-mel, né? Eu tenho sugerido na faixa de 2, 3 quilos por dia, mas tenho mantido a observação de uma complementação aí de feno, em que daqui a pouco se procure um feno de Tifton, né, ou de outra gramínea, mas que se tenha a oferta de um feno de qualidade paralelo à alfa-mel, né? Eu acho que o direcionamento da pergunta anterior, né, era remetia um pouco sobre a diferença do alfa-mel e do alfa-superfibras. As consideradas superfibras são fibras, são fontes de fibras, as superfibras vêm de alguns alimentos, né, volumosos, que são ricos
em fibra altamente fermentável, rapidamente, facilmente fermentável. Uma delas é a alfafa. Uma das fontes de superfibra é o feno de alfafa. Outras que existem, poderíamos considerar como principais disponíveis no Brasil, casca de soja, por exemplo, né? Boa fonte de fibra, mas muito pouco disponível no Brasil, muito cara, inclusive, e eu diria que pode ser utilizado, mas com menor importância, polpa de beterraba, que praticamente toda, ou quase toda, é importada, então, enfim, é menos disponível do que as fontes que eu falei, e outras que existem. Então, voltando à pergunta destas, nós escolhemos o feno de alfafa para ser a base do alfamel, né, porque ele existe com maior disponibilidade, né, e porque ele está mais adequado, digamos que a velocidade de fermentação é ligeiramente menor, né, do que essas outras superfibras que eu citei. Então, desenvolvemos o alfamel como para ser um qualificador de fibra de má qualidade em ambiente de criação, em ambiente de manutenção de cavalo. Nós temos uma situação muito especial de cavalos que competem e que se beneficiam muito, eu usei o verbo no tempo errado, se beneficiam muito de uma fibra de ultra rápida fermentação em situações logo antes de entrar numa pista, mas eu acho que esse assunto nós vamos ter que ampliar numa próxima live, quando falarmos de manejo alimentar ou de nutrição de cavalos atletas. Então, eu imagino, resumindo a resposta, eu imagino o alfamel qualificando alimento volumoso e imagino o alfa-superfibras sendo usado de forma muito estratégica numa pré-prova de resistência, por exemplo, como é uma prova de marcha do Mangalega Marchador, como é um enduro. Então, algumas horas antes, eu vejo o alfa-superfibras muito bem indicado para que o cavalo faça um consumo de uns 2 quilos, umas 2 horas antes de iniciar uma prova de longa duração, por todos os efeitos que as superfibras irão promover durante o desempenho da prova, o desenrolar da prova desse cavalo. Mas eu acho que esse é um assunto mais amplo. Mas creio ter respondido a pergunta, Giovana. Temos muitas perguntas aí do pessoal? Temos algumas perguntas, nós já estamos com 47 minutos de live. Eu peço até para o pessoal aqui que a gente não conseguiu entrar ao vivo no YouTube da Supra. Tivemos um problema técnico aqui, não conseguimos, mas estamos aqui numa excelente conversa. E eu acho que também eu já vou fazer o convite a vocês três, para a gente continuar essa conversa aqui, porque está super interessante, até para a gente poder falar das categorias, né, Ricardo? Estamos falando das éguas em lactação, de gestação, falar daí depois de potros, falar de cavalos atletas, como é que a gente trabalha também com as nossas rações. Podemos dar continuidade. Não sei se todo mundo está conseguindo ficar vendo a minha conversa, porque eu acho que eu estou com uma internet ruim, né? Mas tá normal. Mas eu consegui te entender. Bom, acho que nós passamos... eu gostaria... Sim, não, eu gostaria até que se vocês pudessem ponderar para a gente, cada um... Eu gostaria que se vocês pudessem ponderar para a gente, com 50 minutos de live, alguns pontos importantes, então, que nós falamos das éguas de gestação, para a gente poder fechar essa categoria e aí trabalhar numa próxima live, numa próxima categoria. Eu acho que, pontuando aqui as principais dicas que foram abordadas e foram citadas aqui, observar o score corporal dos animais, ver como é que está o acabamento desses animais, como é que eles entram na reprodução. Após a reprodução, eles têm que continuar ganhando peso através de energia à base de volumoso, dar um suporte proteico através de um concentrado de boa qualidade, e não esquecer de uma qualidade de mineral
que é tão importante na parte de embrionária de fetos, o crescimento do potro, tanto a parte de macro mineral quanto micro mineral, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, cobre, selênio, que é imprescindível para o crescimento da ossatura dos animais, dos tecidos dos potros. Então, acho que tem muitas dicas pontuadas aqui que o Ricardo passou, que o Vinícius passou, que a gente pode destacá-las, né? Uma coisa, acho que a gente poderia também tá finalizando e falando é a questão da lactação das éguas, né? Então, aí, depois de tudo isso, dessas éguas estarem super bem, como é que a gente entrega esse alimento para o porco, né? Como é que vai ser a energia disponível para o porco? Então, da mesma maneira que estava sendo feita, através da supraquinocria, em torno aí de 1% de peso vivo, e também temos uma outra opção, que é a Generation, que é um produto cruzado, que atua muito bem nessa fase. Então, aí são éguas que estão amamentando há cerca de 3 meses, então os potros super tranquilos. Olha o estado dessas éguas, os potros são potros BH de um tamanho muito bom, excelentes de estado. Como a gente avalia se a nutrição está sendo bem efetiva? Através dos potros, né, Ricardo? Os potros a gente consegue avaliar se a nutrição está sendo efetiva. Os animais estão ganhando peso, né? As éguas estão conseguindo suprir as necessidades desses potros. Então, o potro ele precisa ganhar, nos primeiros 30 dias, 1 quilo de peso por dia. Então, essa é uma avaliação que é feita se a nutrição da égua está acertada. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, segue essas dicas para que vocês consigam e possam criar bem seus animais. Legal. Vico, algumas dicas finais para a gente? No que diz respeito à categoria das éguas em gestação, então como a gente falou, que o início da gestação é claro que é importante, né? Um bom estado corporal, porque a égua tem um potro em formação. A partir daí, esse acompanhamento permanente, e como a gente diz, muitas vezes individual, porque eventualmente até um problema clínico, uma condição odontológica de uma determinada égua, eu posso ter uma égua de 12, 13 anos num lote de éguas que daqui a pouco não está com uma boa condição odontológica e ela especificamente vai perder estado corporal. Então, essa observação de grupo e essas observações individuais. Lembrando, então, para o novo criador, esse crescimento intrauterino do potro que acontece no terço final da gestação. Então, o criador, ele tem que ligar um sinal de alerta no 9º, 10º, 11º mês, e aí ali na frente, é claro que ele vai ter a lactação, onde as éguas se tornam mais exigentes ainda, né? Agora, e passa rápido, porque parece que a gestação vai demorar muito. Não demora. A gente sai de uma temporada reprodutiva, já vem verão, primavera, e as coisas já vão acontecendo de uma forma muito dinâmica. Para nós, assim, ciclo do cavalo crioulo, que é a minha maior rotina, vem uma Expo Inter e daqui a pouco já está ali na frente a aparição, já uma nova temporada reprodutiva. Então, quando a gente fala da gestação, da lactação, é um período muito longo. E eu não penso assim, eu penso que as coisas são muito dinâmicas e elas dependem dessa observação constante, né? Então, depende de muita entrega dos gerentes, dos proprietários, dos veterinários que acompanham, né? Eu, durante um tempo, onde assisti cabanhas, a gente ia mensalmente, tinha épocas que ia a cada 15 dias, na temporada reprodutiva a gente está de uma forma mais presente. Então, seriam esses pontos assim que eu gostaria de destacar. E, claro, cuidando todo o manejo sanitário, justamente para não ter perdas
de estado corporal devido a uma condição odontológica, a daqui a pouco uma infecção respiratória, a uma verminose que não está sendo bem controlada. Então, todos esses pontos, né? Porque o criador, é o que a gente diz, e isso é uma coisa que às vezes dói um pouco, é a pessoa, ela investe em genética, ela gastou com coberturas de garanhões importantes, ela gastou com temporada reprodutiva e ela vai precisar manter um manejo nutricional muito específico, com muita atenção, e para não ter uma perda, para não ter perdas embrionárias, porque tudo que a gente quer dentro desse sistema é um novo potro, e que aí, nas próximas lives que a gente, né, tomara que volte a fazer, a gente vai estar falando de quê? De resultado de vista, né, das provas morfológicas, da corrida, do freio de ouro, tudo que a gente tem realmente como objetivo, porque se investiu em genética e a nutrição, ela fez parte constante dessa rotina diária para ter resultado, que muitas vezes são as competições. Eu vou fazer um complemento, nós estamos, enquanto a Johanna recupera a conexão, dizendo que, e até muito importante, Vinícius, essa tua observação, né, de que a nutrição depende, mas a primeira fase da nutrição é a mastigação, né, e porque acontece com muita frequência da gente caminhar num potreiro cheio de éguas prenhes e observa no mastigar, no aprender o pasto e mastigar, que a égua está com ganchos aqui atrás e não consegue fazer movimento mastigatório. Bom, não tem chance, né, de conseguir nutrir bem uma égua que não mastiga. Então, é fundamental esse cuidado com os dentes, e isso é uma coisa relativamente recente no Brasil, né? E eu diria que ainda está bem menos atencioso com relação às éguas do que com os animais em atividade, né? Fabinho, antes de te passar a palavra, eu queria concluir com uma reflexão que eu acho fundamental. Criador, esteja muito atento às suas éguas em gestação. Muitas éguas, repito, reprodutoras, éguas receptoras, mas se elas estiverem em gestação, elas precisam ser bem nutridas. E não é com qualquer alimento. Não é porque ela é uma égua receptora em gestação que ela pode comer a ração mais barata ou o subproduto mais barato. Não, ela precisa comer um alimento equilibrado. Se é para nutrir uma égua, se é para suplementar uma égua durante a gestação, que o façamos de uma forma adequada, com alimentos de boa qualidade, que tragam, que contribuam com os nutrientes que efetivamente elas precisam. Do contrário, não vai ser eficaz não vai ter eficácia a suplementação. Nós desenvolvemos Suprequino Cria, um alimento peletizado, Generation, um alimento extrusado, porque muitos criadores desejam trabalhar apenas e tão somente com rações extrusadas nos seus plantéis. Nós entendemos que uma ração peletizada para essa fase está bem adequada, mas naturalmente que a extrusão traz também suas vantagens, e tem suas vantagens, né? É um processo mais caro, é um processo que implica num avanço tecnológico até em relação à peletização, né? Mas eu diria assim, a peletização é o arroz com feijão que bem feitinho nutre, né? E é gostoso e nutre, e a Generation recebe um processo tecnologicamente mais evoluído e oferta melhorias ao produto. Suplementação mineral, através de uma boa mescla mineral, e essa mescla mineral, melhor ainda, se ela for ofertada individualmente em quantidades controladas, mas pode também ser, principalmente nas fases iniciais da gestação, ofertadas a livre acesso, e a qualificação do alimento volumoso, cada vez que ele cair de mais em qualidade, com um alimento volumoso bem produzido, que tenha melhores níveis de proteína e energia, como é o caso do feno de alfafa, como é o caso do alfa-mel, que nós disponibilizamos na nossa linha para os nossos
deficientes. As prioridades da gestação, na minha opinião, foram bem abordadas. Eu não teria mais nada nesse momento a complementar, a não ser, talvez, responder assim, alguma pergunta específica, como eu vi aqui de um colega, a Johanna, durante a tua ausência, que nos perguntava qual é o score corporal que nós desejamos. Eu respondo de minha parte que eu não estabeleço Exato. a regra score corporal de 1 a 5, como existem tabelas e classificações. Eu gosto de olhar os animais, primeiro uma análise visual da cobertura corporal, gosto de ver as costelas forradas, não gosto de contar as costelas, ou de ver costelas proeminentes, o períneo com boa cobertura. Quando isso acontece, quando a égua consegue recobrir o períneo, é porque ela tem boa condição nutricional. E uma palpação das costelas para tocá-las é como eu entendo que as éguas devam ser mantidas. Tem uns estudos que nos mostram que éguas com status corporal mais alto têm melhores desempenhos, mas eu acho que reprodutivo, enfim, mas eu acho que isso é um assunto para uma próxima, talvez, né? Porque nós nem conseguimos abordar de forma ampla o aspecto da lactação ainda. Não sei se aquela foto, Johanna, que a gente comentava, só para daqui a pouco o doutor Ricardo comentar isso, essa observação geral, mas com a foto ali, talvez o pessoal conclua melhor, né? Qualidade do score corporal das éguas, como a gente entende que é... Essa avaliação. A outra. Essa. Eu vou tentar botar aqui. Pessoal, nós estamos então com 1 hora de live. Eu acho que a gente pode deixar marcado aqui para todos. Tem vários perguntando. Muito obrigada por todos os mestres, vocês, falando da nutrição. Agradecendo todo mundo aqui. E a Lilian aqui dizendo que poderia ficar horas e horas só no aprendizado com vocês. Bem bacana, o pessoal gosta dessa conversa, desse bate-papo, dessa mateada. Acho que é essa foto aqui, ó, Vico, vou tentar botar de novo. Desse mate aqui, legal, né? É que a minha conexão não tá legal, então não tô conseguindo botar as imagens perfeitas aqui. Ó, essa aqui. Essa, Vico? É uma égua que eu diria que me parece muito bem, né? É uma égua possivelmente PRIM que se apresenta num estado desejável. Assim, a distância, né? A imagem não é tão grande assim, mas eu acho que ela está muito bem. Outra coisa que reflete que é a vitrine do plano de nutrição, suplementação, qualidade da alimentação, enfim, é o brilho no pelo, né? Animal que está brilhando pelo, geralmente, ele está bem nutrido, e é uma característica que essa égua apresenta. Eu observo muito isso também, o estado do pelame, né, dos animais, como está quando estou fazendo a inspeção de um lote de éguas, de éguas em gestação. Acho muito importante que as éguas tenham pelo brilhoso, uma boa cobertura corporal, mas isso não é tudo. Nós temos que suplementá-las no que diz respeito aos macro e microminerais, porque isso vai estar faltando no pasto, e temos que suplementá-las principalmente no final de gestação com aminoácidos, com proteína de melhor qualidade que a proteína que os pastos e pastagens conseguem entregar. É a minha opinião, é a maneira de ver nutrição de éguas de gestação. Pessoal, muito obrigada, agradeço muito a conversa, o bate-papo aqui, já peço então para, se possível, a gente possa, dentro de no máximo 30 dias, conversar novamente, fazermos um novo bate-papo, deixamos aqui à vontade todos os canais da Supra, né, Facebook, Instagram, o nosso próprio site, fazer e-mails, perguntas, estaremos aqui totalmente à disposição. Agradeço muito, Vinícius, por quem eu comecei, agradeço, Vinícius. Fábio. Agradeço a todos aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o manejo de nutrição dos animais aqui, que é feito no sudeste do país, e estamos abertos aí para uma próxima apresentação, uma próxima live, e façam as perguntas que nós
As perguntas que não foram respondidas aqui serão todas elas respondidas por nós. Ricardo, muito obrigada. Acho importantíssimo nesse momento fazer alusão, né, ao fato de que todos os possíveis já clientes e possíveis clientes desse Brasil, né, têm próximos de si essas informações todas, né, com a nossa equipe de supervisores de vendas, de gerentes de vendas, e são as pessoas que levam tudo isso que nós criamos aqui nas nossas 7 fábricas, né? Produzimos nas nossas 7 fábricas distribuídas por esse Brasil, levam até aos nossos parceiros, né? Revendedores, distribuidores, os nossos agentes, representantes, chegam até os nossos clientes finais. Então, toda a rede Supra no Brasil é um ponto de contato, um ponto de conexão com a nossa empresa, e através da nossa rede, facilmente, as pessoas poderão se comunicar com a nossa empresa como um todo. Nós estamos organizados dessa forma. Gostaria, Hanna, de fazer um agradecimento, citasse pessoas aí que são do nosso convívio, que estão, eu não estou enxergando aqui, mas que estão, de alguma maneira, se comunicando conosco. Agradecimento a todos do país, de fora do país. Comentasse que o Alexandre nos acompanha lá da Irlanda. Aliás, não é a primeira vez, né? O Alexandre nos acompanha, se ele ainda está conosco, vai aqui um abração para o Alexandre, uma pessoa muito querida, entendidíssimo de cavalo, poderia estar aqui tentando também seus conhecimentos a nossa assistência. Bom, não quero fazer injustiça com ninguém. Muito obrigada a todos. Queria agradecer também aqui o pessoal, todo mundo do Uruguai, escutando atentamente. Muito obrigada mesmo. Em nome de toda a equipe Alisul, essa irmandade que tem aqui, mais de 1.300 funcionários, agradecemos muito a atenção de todos. Muito obrigada e boa noite. Um abraço.